e a justiça determinou a penhora de dízimo para pagar dívidas da Igreja Mundial do Poder de Deus, que é do pastor Valdemiro. Essa igreja é lá de Ubatuba, fica no estado de São Paulo, né? Valdomiro Santiago. Valdomiro Santiago. A decisão judicial, gente, a justiça determinou a penhora de parte do dízimo da Igreja Mundial do Poder de Deus, que é liderada por Eu não gosto nem de chamar de pastor, sabe? Porque eu acho esses caras uns tremendos enrolões, sabe? Eu só não consigo compreender como é, que lábia é essa que eles têm para poder comprar a boa vontade das pessoas e entregar dinheiro para eles. É porque, Pedro, as pessoas as pessoas gostam de ouvir aquilo que agrada a elas. Eu comparo alguns religiosos, e aí não vou me restringir só a pastores não, mas principalmente esses, ou muitos desses. Vou comparar com esses caras que vendem criptomoedas, essas coisas. O cara de Pirpirituba, né? Eu estava vendo ontem um monte de vídeo que ele postava nas redes sociais. Tremendo safado. Aquele outro lá de Campina Grande, outro safado também, que enrolou pessoas. E esses caras de pau posando com carrões, o Rodrigo andando com carrão, com BMW, como é que chama? Sem capota? Como é que chama? Conversível. Conversível, né? Fazendo vídeo, dizendo, você que ainda duvida, tenho pena de você. E eu via esses vídeos e dizia, isso é um safado. Eu dizia, é um safado, tá enrolando, e tem muito malandro aí que se acha esperto, que está sendo passado para trás. E aí o que aconteceu? E ele apagou tudo, viu? As postagens dele, das redes sociais, inclusive aquelas últimas que ele fez, né, com a sala escura, dizendo que ia pagar, mentira. E eu disse aqui, não foi? Tudo mentira. Tudo mentira. Mostrando casa, né, pomposa, suntuosa, tudo aquilo, sabe com quê? Com dinheiro dos otários. E eu tenho pena desses otários? Não tenho não. Sabe por quê? Porque eu cresci com minha mãe dizendo, a esmola quando é grande o santo desconfia, e quem quer tudo fácil, termina, sabe? Não vou nem usar aquela frase que Datena usou, né? Com o nabo lá naquele canto. Termina frito, né? Mas essa questão de dinheiro é como a lógica capitalista funciona, ainda mais num país capitalista como o nosso, né? Como é que o capitalismo funciona? Você explora a mão de obra dos outros pelo lucro que ele gera, né? É exatamente assim que funcionam. No caso, essas pessoas aí que trabalham, elas arrecadam dinheiro das pessoas, ou seja, arrecadou o seu esforço, o seu tempo, porque você empregou aquilo para poder conseguir aquele dinheiro. Arrecadou todo o seu esforço, o seu tempo, investiu, lucrou e ficou com a maior parte para ele e deu só o mínimo possível para você, né? É assim que funciona a lógica capitalista. E sempre com esse discurso de venha também, você também consegue, você também vai ser melhor que todos. Por que eu tô querendo fazer essa comparação? Porque hoje em dia no Brasil tem-se muito o medo da falácia de que o Brasil vai se tornar um país comunista, né? Que você vai ter que dividir o que você tem com os outros, sei o quê. Mas deixa eu te dizer o seguinte, o pior sistema econômico que você está vivendo já é esse, é o capitalismo, onde você trabalha para dar lucro a outra pessoa. Esses caras que montam essas pirâmides que todo mundo sabe já onde vai dar. Mas vamos voltar ao caso aqui era isso que eu ia falar. Valdomiro. No caso da igreja, funciona exatamente dessa forma. Porém, a única diferença é que se comercializa a fé, né? Se comercializa a salvação. Jesus é o maior produto, né? É praticamente como se você estivesse comprando um pedaço de terra no céu, né? É mais ou menos isso que funciona pelas igrejas, seja de qual cunho for, de qual ideologia for, de qual segmento for, porque a maioria é assim, a maioria é dessa forma, prega a fé
pelo dinheiro. Pedro, tem coisa engraçada. Tem lugar, por exemplo, que você passa, aqui em Guarabira mesmo. Você passa numa rua e tem uma igreja do lado e a outra já do outro, assim. Sabe? Exato. Agora, acho que tem um choque, deve ter um choque de som, né? Porque eles falam tudo alto e berram e gritam. Por que acontece isso? Porque ainda não há na nossa Constituição nenhum tipo de regulamentação para igrejas, para abertura de igrejas. Igreja, hoje, seja de qualquer segmento, não paga imposto de renda. Não paga suas devidas obrigações com o lucro que arrecada. Até porque o dízimo se torna lucro para o pastor, ou para o padre, ou para qualquer pessoa que cuide daquela instituição. Então deve sim ser pago o imposto. Eu não estou aqui, e é bom que a gente diga que a gente não está aqui pregando contra a igreja A, não, religião B, não. Eu só estou pregando exatamente como a própria Bíblia e como a própria religião cristã fala. Justiça, né? O justo. Se você está arrecadando lucro com aquilo, por que você não paga o justo pelaquilo, né? Porque sempre fica com aquele discurso de que as pessoas, elas precisam cada vez mais contribuir para poder continuar sendo salva, né? E aqui eu não estou dizendo que todas as igrejas fazem isso, mas boa parte faz isso. A gente vê escancaradamente. Tá aí Valdemiro Santiago. Tinha também a pastora Renálida Carvalho, que fazia o Pix da Fé. Tinha, né? Não, tem, né? Isso. O Pix da Fé, que é o quê? Mande R$50 e você vai receber uma bênção, uma unção, sei lá, algo desse tipo. E as pessoas pagavam. Quer dizer, você com R$50 que você dá a ela, você acha que você vai receber 50 mil? 5 mil? Porque Deus vai fazer cair do céu para você? Acorda, minha gente. Dinheiro só vem com trabalho. Trabalho é que gera dinheiro. E dinheiro só é gerado com mais dinheiro. Muito bem. Nesse caso do Valdemiro, né? Às vezes eu fico querendo chamar Valdemiro. A justiça determinou a penhora de parte do dízimo da Igreja Mundial do Poder de Deus, liderada por esse aí que está aparecendo na imagem, para o pagamento de dívidas em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. A decisão é do juiz Diogo Volpe Gonçalves Soares, que estabelece aí 10% do valor arrecadado pela igreja durante os cultos em Ubatuba seja penhorado para o pagamento de R$70 mil em honorários devidos a um advogado. O valor tem origem em um processo de despejo em que a Igreja Mundial do Poder de Deus foi condenada a pagar mais de R$880 mil em aluguéis atrasados para uma professora que colocou um prédio onde funcionava o templo da cidade. A condenação aconteceu em 2 instâncias e a igreja não pode mais recorrer. Apesar disso, o processo segue em fase de execução, ainda sem o pagamento da dívida. A igreja, né? A igreja aí do pastor Valdemiro vai ter que pagar, né? Porque não pode mais, Pedro, como diz aqui a matéria, a igreja não pode mais recorrer, porque já foi transitado e julgado, né, nas 2 instâncias. Acho que até honorário de advogado está devendo. Para você ver. E por que eu digo que é justo que haja a cobrança devida dessas pessoas que pregam ou ganham, lucram com o comércio da fé? O pastor Valdemiro mesmo, até um dia desse, era dono de mais de 3 mil cabeças de gado. É o rei do gado. Ou seja, como é que essa pessoa, sem trabalhar, consegue ter uma quantidade de dinheiro dessa absurda para poder manter uma fazenda? Você não acha que dá trabalho não enganar as pessoas? Para manter uma fazenda com várias cabeças de gado. E ainda dizer, não foi tudo Deus que me deu. Pelo amor de Deus, homem. Acorda, minha gente. Vocês estão em qual planeta? Outro pastor aqui, me desculpe, mas eu tenho que falar. Temos um pastor aqui no Brasil que é dono de emissora. Temos um pastor aqui no Brasil que construiu uma obra faraônica chamada Templo de Salomão. Gigantesca e não paga R$1 em imposto de renda.
Ou seja, Pare, Pedro, daqui a pouco vão dizer que você é um herege. pode dizer, não tem que não problema. acredita em Jesus, Pode que não dizer, não tem acredita problema. em Deus. Pode dizer. Vão dizer que você é ateu. Vão Pode dizer um monte de dizer, coisa. pode ficar à vontade. Porque se para eu crer no motor maior ou no criador desse universo eu tenho que pagar R$1, então eu acho que eu estou lendo errado a Bíblia. Porque na minha leitura, né, vou fazer até como o Flávio Dino disse, eu sei ler, né, eu também sei ler. Exatamente sobre a Bíblia quando diz que Jesus, ele ia acompanhado das pessoas, mas pedia que as pessoas se desfizessem dos bens materiais e não arrecadassem ou acumulassem. Eu vou dizer o seguinte, se alguns desses pseudos religiosos, se algumas dessas pessoas estiverem no céu, por favor, me deixem ir para o inferno. Eu acho que lá vai ser mais tranquilo, tenho certeza absoluta, né? Ou pelo menos a gente vai ficar já prevenido, porque sabe que o diabo é ardiloso, né? Mas no céu, com esse tipo de gente aí, de repente a gente está desprevenido, pensando que está tudo bonito, tudo maravilhoso, aí vem um cara desse e dá uma rasteira na gente. E o pior é que eu não sei, é umas coisas que eu não concordo, que isso dá outro programa, sabe? A gente nem tem tempo para poder falar sobre isso. Mas sobre essa ideia de que com a vida após a morte você vai viver melhor, você vai viver no paraíso, cheio de riquezas e não sei o quê. Pelo menos, eu não me lembro de Jesus pregar nada disso não, viu, Michele? Pelo pouco que eu li da Bíblia, né? Porque a Bíblia, ela é dividida entre 5 livros, né? É como a gente chama Pentateuco, né? Que é a divisão das 5 histórias do livro, ainda tem mais um pouco, livro de provérbios, salmos, essas coisas. Mas assim, pelo pouco que se lê da Bíblia, não se tem nada do tipo, você vai ganhar lá no reino dos céus, você vai ter casa de ouro e não sei o quê, porque eu acho que é isso que o povo imagina, né? Para ser tão fiel a uma instituição religiosa.